para lermos este texto da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 5, já há 2 domingos, pregando neste tema, ame o Senhor teu Deus, e hoje nós fecharemos essa série de mensagens, ame o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, quinto livro do Antigo Testamento. A palavra do Eterno nos diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Oremos. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, humildemente, ó Pai, para que o teu Santo Espírito fale a cada coração aqui presente. Senhor, é a tua palavra que será transmitida neste momento. Ninguém, Senhor, está aqui por acaso. Aqueles que estão assistindo, seja ao vivo ou em outro tempo, também não assistirão por acaso. Por isso eu te peço que, em nome de Jesus, essa palavra cause o efeito que o teu Santo Espírito quer causar em cada coração. Pai, em nome de Jesus, se não for a tua graça, nós não conseguiremos, ó Deus. Por isso, clamamos por ela, e certos de que ela atuará em nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Ame o Senhor teu Deus. O que é amor? Amor é uma decisão. Amor é uma prática. Amor não é sentimento. Amor não tem aquela coisa de hoje eu amo, amanhã não amo. Amor é uma decisão. Jesus provou o seu amor para conosco em que Ele mesmo morreu sofrendo, tendo muita dor, querendo inclusive que o cálice fosse passado dele. Jesus foi obediente à morte e morte de cruz. Nós falamos sobre isso na primeira mensagem, quando intitulamos Ame o Senhor teu Deus de todo o coração. E assim como Jesus se esvaziou, nós, pela ação do Espírito Santo em nós, devemos nos esvaziar também. Assim como Jesus se humilhou, nós também devemos nos humilhar diante de Deus, para que, através dessa humilhação, possamos reconhecer a posição de Deus em nossa vida. Porque se Deus não for o primeiro em nossa vida, não estará em lugar nenhum. Porque a única posição em que Deus será de fato Deus da nossa vida é o primeiro lugar. Não tem jeito, não existe uma outra opção. Ou o Senhor é o primeiro ou não é lugar nenhum. Falamos na outra mensagem sobre de toda a tua alma, e aqui nós trabalhamos a profunda consciência que nós temos pela nossa alma, de que devemos renunciar a nós mesmos para vivermos de fato a intensidade de Deus nas nossas vidas. Irmãos, não é fácil, mas é um mandamento. O Senhor mandou nós amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E nessa noite falaremos com toda a nossa força. Neste mandamento, no texto em que lemos, nós enxergamos duas coisas. E eu quero ratificar isso. Já disse nas outras 2 mensagens, mas direi novamente. Este mandamento traz uma imperatividade, ou seja, o Senhor mandou e nós temos que obedecer. Segundo, nós só devemos amar a Deus como Deus merece ser amado. É algo exclusivo. Eu não devo amar a Deus como eu amo ninguém. Não posso fazer isso. Eu devo amar a Deus de maneira única, de maneira exclusiva. E nós enxergamos este mandamento sendo repetido. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 10, são textos que ratificam este mandamento do Senhor. Por isso,
nós devemos abrir mão de nós, que foi a essência das duas primeiras mensagens. Nós devemos abrir mão de nós, muitas vezes da nossa personalidade, muitas vezes dos nossos desejos, dos nossos gostos. Se algo desagrada a Deus, se algo tem dito que eu não amo ao Senhor, eu preciso abandonar. Tem jeito. Porque nós devemos amar a Deus, é do jeito de Deus e não do nosso. Por isso, precisamos, em nome de Jesus, buscar forças no Senhor e abandonar tudo o que tem atrapalhado o nosso amor de ser exercitado na prática. Deus espera ser amado dessa maneira. E hoje, o Senhor quer que demos mais um passo com todas as nossas forças. Repare que de todo o coração é algo interior. De toda a alma é algo interior. Com todas as forças é algo exterior. É algo que é demonstrado com a nossa vida, com a nossa prática. E em todas as outras mensagens nós pegamos referências deste amor. E hoje não será diferente. Nós vamos pegar a referência de um homem, o único homem que se tem registro, que foi perguntado pelo próprio Jesus se ele o amava. E nós temos aqui, irmãos, um exemplo maravilhoso de alguém que amou a Deus com todas as suas forças. Lá em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor chega a Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes me amam? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus uma terceira vez pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes me amam? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Para Jesus chegar a Pedro e perguntar a Pedro 3 vezes acerca deste amor, Pedro, anteriormente, havia negado o Senhor 3 vezes, de 3 maneiras diferentes. E muitas vezes nós fazemos isso também. Pedro negou Jesus dizendo: eu não o conheço. Você não sabe o que você está dizendo, se referindo à pessoa que disse que ele era um daqueles que seguiam a Jesus. Pedro nega a Jesus veementemente, o galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e Pedro sai para chorar amargamente. 3 dias se passam e os apóstolos, 7 deles, estão no mar da Galileia. E aqui, irmãos, Pedro nos traz uma lição aqui importantíssima. Porque lá em Lucas 5, a partir do versículo 1, Pedro está pescando, não pegou absolutamente nada. Depois Jesus aparece ali, ensina. Logo após os ensinos de Jesus, o próprio Jesus diz assim: lança as redes ao mar. Pedro lança as redes ao mar. E ele vai pedir ajuda dos seus companheiros, porque as redes estão lotadas. E eles puxam ali. E ao final de toda aquela cena, ao final de toda aquela pesca que foi histórica na vida daqueles homens, o que Jesus diz a Pedro? Pedro, eu agora vou te fazer pescador de homens. O Senhor constituiu Pedro apóstolo, um servo importante, um homem que tinha muito coração, às vezes impulsivo. E eu me identifico um pouco com Pedro, devo dizer. Aquele homem forte, mas que após negar Jesus 3 vezes, após estar em amargura, o que ele estava fazendo aqui em João capítulo 21? Pescando de novo.
ele voltou, ele retrocedeu. Ele estava lá, pescando peixe. Quando o Senhor Jesus disse a ele: Pedro, você é, a partir de hoje, um pescador de homens. Mas aonde Pedro estava? Pescando peixe. Retrocedeu. E não é assim conosco às vezes? E não é assim conosco quando o pecado chega, quando o erro chega, quando nós nos culpamos, quando nós lamentamos por certas atitudes. Nós que muitas vezes estávamos firmes, trabalhando para o Senhor, mostrando com a nossa vida um amor intenso, e de repente, por algum erro, por algum problema, nós simplesmente voltamos a ser aquilo que éramos antes. Mas, e louvado seja Deus pelo mas, o Senhor Jesus não deixa a gente nessa situação. Amém. O Senhor Jesus aparece, e eu gosto muito da didática de Jesus. Mas eu gosto demais da didática de Jesus. Demais! Porque Jesus aparece, e o que Pedro e os outros 6 estão fazendo? Pescando. Jesus chega e diz assim: meus filhos, tem alguma coisa para comer aí? E eles passaram a noite e não pescaram nada. Que coincidência, igualzinho Lucas capítulo 5. Não pescaram nada. E Jesus chega para Pedro, para aqueles homens, e diz assim: então, não tem nada para comer não, então lança a rede aí do lado direito. Eles lançaram, e assim como em Lucas capítulo 5, as redes se encheram de peixes. Jesus os fez lembrar de que aqueles homens, de que Pedro não era mais um pescador de peixes, mas Pedro era um pescador de homens. E eu fico imaginando, quando eles lançaram as redes do lado direito, e tem peixe, João imediatamente diz assim: é o Senhor. É o que o texto diz aqui. Veja comigo 21:6 de João. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Igualzinho Lucas 5. Não pescaram nada? Eram simples pescadores? Lançaram as redes? Nada aconteceu? Jesus disse assim: lança agora. Pedro disse: pela tua palavra eu vou lançar. Lançou, vieram muitos peixes, chamou os amigos, ele olhou para Jesus, se prostrou a Jesus e disse assim: afasta-te de mim porque sou um homem pecador. E Jesus disse assim: a partir de hoje você é pescador de homens. Mas ele erra, ele se esquece. Parece que a culpa dominou ele de uma tal forma que ele retrocedeu. Mas Jesus chega a ele novamente, pede para ele lançar as redes, ele busca os peixes, ele pesca os peixes, e há o reconhecimento na hora: é o Senhor. Porque não existe outro que tenha tanto poder na palavra. Se Jesus disse, faz, ele garante. Ele se responsabiliza. E é 100% de certeza. Eu me lembro de quando Jesus me chamou para o ministério pastoral. Foi num culto de jovens. O pastor Ebenezer pregando, nós nem nos conhecíamos ainda. E ele pregou uma mensagem lá em Samuel, aonde estão os ferreiros, nunca mais me esqueci. E eu estava ali na frente entregando a minha vida completa para o ministério. E eu senti um desespero muito grande, porque eu queria mudar o mundo, eu não estava fazendo nada, eu entrei em crise. E eu fui para a palavra de Deus, e Jesus disse para mim claramente em Hebreus 10, 35 a 38, que eu devia ter confiança, que eu devia ter paciência e que eu devia ter fé.
O Senhor Jesus, ao longo do tempo, me mostrou espinhos, coisas que me fariam sofrer, mas Jesus se responsabilizou sobre a minha vida, dizendo que eu estaria no ministério, e para a honra e glória de Jesus, eu estou no ministério, porque o que Ele diz, Ele cumpre. Então, se você ouvir a voz de Jesus, se comprometa e saiba que Ele se responsabiliza, porque a minha palavra não tem muito poder, a palavra de todos aqui não tem muito poder, mas há uma palavra que é toda poderosa, e esta é a palavra de Jesus. Portanto, nós devemos crer de todo o coração naquilo que Jesus diz. E aqueles homens pescaram, João disse, é o Senhor. Pedro imediatamente se vestiu e mergulhou e foi para a praia. Chegando lá, aquele homem que era forte, aquele homem que falava muito acerca do próprio Jesus, após ter negado 3 vezes, estava ali. Jesus preparou, Jesus os convidou para jantar, eles pescaram 153 grandes peixes, e ali estavam. Termina o jantar, Jesus então vai em direção a Pedro, e faz as 3 perguntas. Irmãos, se nós queremos amar a Deus com toda a nossa força, tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Arrependimento do quê, pastor? Arrependimento dos pecados. Arrependimento dos erros. Mas sabe qual é a bênção no arrependimento? É que o Senhor sempre vai dar uma nova oportunidade para que possamos amá-lo. Sempre. Por pior que tenha sido as nossas atitudes, e que isso encha o nosso coração de culpa, o Senhor sempre dará uma nova oportunidade. E não foi assim com Pedro? Depois de ter negado 3 vezes, o Senhor Jesus se aproxima de Pedro, vai em direção a Pedro, e Pedro responde. Agora, olha o que Pedro faz. Aproveita a oportunidade dada por Jesus. Pedro aproveita, e ele responde com toda a confiança, com toda a autoridade. Senhor, tu sabes que eu te amo. E a partir deste fato, Pedro saiu para provar o seu amor a Jesus com todas as suas forças. E ele emprega isso. Pedro emprega isso. Tudo começa com arrependimento. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de sentimento, porque arrependimento não é culpa. Arrependimento é mudança. E o Senhor sempre dispõe de uma nova oportunidade, desde que em nosso coração haja arrependimento. Então, aquilo que está errado na nossa vida, nós devemos mudar o nosso pensamento sobre isso, nós devemos mudar o nosso sentimento sobre isso, nós devemos mudar a nossa atitude sobre isso. Porque, irmãos, o nível de Deus é altíssimo, é um nível regado de santidade. Então não adianta nós querermos amar a Deus com pecados na nossa vida, porque não vai acontecer. Porque Deus vai rejeitar este amor, porque Ele é santo. Mas aquele que está arrependido, mas aquele que luta contra o seu pecado, mas aquele que luta contra as mazelas dessa vida, aquele que luta, se arrepende, e o Senhor aceita o louvor, e o Senhor aceita a adoração, e o Senhor aceita o amor. Porque a vida cristã deve ser vivida
com arrependimento. Queremos amar a Deus com toda a nossa força? Devemos viver uma vida de arrependimento. Em segundo lugar, amar a Deus com toda a força indica desprendimento. Por quê? Porque não há mais nenhum registro de Pedro em alto mar pescando peixe. Não há. Ele, pelo menos a Bíblia não diz que ele voltou a pescar, porque ele foi cumprir aquilo que Deus disse para ele fazer. Ele não negou mais a Jesus. Não negou mais. Isso é arrependimento. Veja que ele está se desprendendo das coisas que estavam atrapalhando ele de amar a Deus com toda a sua força. Pedro se desprendeu completamente da sua vida pré-Jesus. E nós verificamos claramente isso no livro de Atos. E nós já vamos falar um pouco sobre as atitudes de Pedro lá. Portanto, em nome de Jesus, se desprenda hoje do seu passado. Em nome de Jesus, se desprenda, se por acaso ainda há alguma culpa no seu coração de algo, por algo, se desprenda disso em nome de Jesus. Porque nós sabemos que não é fácil conviver com dor. Não é. Dor da alma, então, se desprenda disso. Deixe isso para lá. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Deixe no passado, se desprenda disso. O que você fez é maior do que a cruz? Não é. Porque nada é maior do que a cruz. Nada é maior do que a obra de Jesus na cruz. Portanto, ao se desprender, foque hoje no relacionamento com Deus. Foque hoje. Invista sua força, sua vida. Deus não vai deixar faltar nada para você. Absolutamente nada. Ame o Senhor com todas as suas forças. Irmãos, eu estou falando aqui às vezes de coisas pequenas. Às vezes de coisas pequenas. Hábitos pré-Jesus que às vezes ainda nos acompanham. Um xingamento, falar mal do outro, bebida alcoólica, vícios, jogo, cigarro. Pecados assim, vendo coisas que não se deve ver. Temos que nos desprender disso em nome de Jesus. Deixar isso para lá. Não deixar que o pecado tome conta do nosso coração de jeito nenhum. Mas o Senhor nos chamou a vivermos livres, não presos a essas coisas. Mas para viver livre, nós devemos nos desprender daquilo que nos prende. Então, seja na sua casa, no seu trabalho ou na família, seja lá onde for que você tenha errado, desprenda-se hoje. Confesse o seu pecado a Jesus e diga a Jesus de todo o seu coração: eu amo o Senhor. Amém. E eu estou disposto a praticar o amor do Senhor em mim. Hoje, Ele te abre uma oportunidade para um desprendimento de tudo aquilo que passou. Porque é verdade, o Senhor quer que o seu coração o ame. O Senhor quer que a sua alma o ame. Mas o Senhor quer que toda a sua vida o ame. Com todas as suas forças. Amar a Deus com toda a força indica um profundo investimento. Um profundo investimento nisso.
Você está aqui nessa noite, sim, está frio. Você está aqui nessa noite, sim, está garoando. Você está aqui nessa noite. Você se desprendeu de coisas para estar aqui. Você se desprende de coisas para orar. Você se desprende de coisas para ler a palavra do Senhor. Você e eu devemos nos desprender de tudo que desagrada a Deus. E, irmãos, em nome de Jesus, existe coisa melhor do que viver livre na presença do Senhor? Desfrutando das bênçãos do Senhor, existe algo melhor? Então, nós maridos, devemos amar a Deus com toda a nossa força, sendo maridos melhores a partir de hoje. Isso é amar a Deus com toda a força. É amar a nossa esposa porque antes de amá-las, amamos a Jesus, amamos a Deus. Então ame a sua esposa, dê a sua vida por ela em nome de Jesus. Porque fazendo isso nós obedecemos a Deus. E obedecer a Deus é desprender daquilo que atrapalha. Esposas, em nome de Jesus, sejam melhores hoje, amanhã, do que foram ontem. E se houve erro, de novo, se desprenda para que você possa ser uma esposa melhor. Filhos acharam que iam ficar de fora. Negativo. Sejam filhos melhores, por Jesus. Por Jesus. Olhar para os adolescentes também, por Jesus. Filhos que obedeçam aos pais por amarem a Jesus com toda a força. Porque o amor reflete na prática, e na prática daquilo que o Senhor mandou. Pais, amem a Jesus com todas as forças, e demonstrem isso amando os seus filhos. Ensinando os seus filhos nos caminhos do Senhor. Essa é uma responsabilidade nossa, que somos pais. No seu trabalho, por Jesus, dê o seu melhor, e você estará amando o Senhor com toda a sua força. Na igreja, por Jesus, dê o seu melhor. Nós devemos dar o nosso melhor por amar a Jesus com toda a nossa força. Irmãos, que bênção é amar a Deus dessa forma. Eu fico pensando quando Deus chamou à sua presença o diabo e disse assim: você viu lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Se Jesus chamasse o diabo hoje à sua presença, o que ele diria de você, o que ele diria de mim? Que em nome de Jesus ele diga: eis ali servos que me amam verdadeiramente. Em terceiro lugar, amar o Senhor com toda a força significa empreendimento. E aqui, irmãos, Pedro nos ensina. Como Pedro nos ensina o que é amar a Deus. Porque ele se desprendeu, ele não pescava mais, ele já não sentia mais culpa, nada disso, ele se desprendeu de tudo para amar a Deus com toda a força. Então, olha só, ele começou a empreender. Veja, amar a Deus com toda a força começa com arrependimento, envolve desprendimento e significa empreendimento. Em Atos 2, quando milhares de pessoas estavam reunidas, Pedro levanta e começa a pregar. E ele prega, e milhares de pessoas se converteram. Conforme a eterna palavra nos diz, lá em Atos capítulo 3, Pedro e João estão chegando no templo. Há um coxo que por muitos anos estava ali. E aquele coxo olha para Pedro, olha para João e pede dinheiro. Pedro olha para aquele homem e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levantou, com a ajuda de Pedro inclusive. E eu gosto muito dessa frase:
Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Tudo o que nós temos é Jesus. Pedro disse, o que eu tenho. Que maravilha de frase. Porque, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Quando as lutas se levantarem contra nós, nós temos Jesus. Quando os dilemas, quando as coisas difíceis, quando a doença, quando o desemprego se levantar, essa frase deve estar no nosso coração e mente. Eu tenho Jesus. Vamos falar todos juntos? Eu tenho Jesus. E Pedro entra no templo. E o que Pedro fala no templo? Pedro prega, porque aquele homem entrou pulando, glorificando a Deus, todo mundo ficou espantado. Pedro então se levantou, e o que Pedro disse? Tudo o que aconteceu não foi por minha autoridade, não foi por nada, foi pelo nome de Jesus o Nazareno. Mas Pedro ainda precisava de mais um encontro. E esse encontro acontece em Atos 4, porque os sacerdotes, a guarda do templo, pega Pedro, pega João e os prende. Os mesmos que prenderam a Jesus. O cenário onde Pedro negou estava novamente desenhado. Os sacerdotes ali, a guarda do templo ali, tudo igual. E aqueles homens perguntam para Pedro, com que autoridade você está fazendo isso? Olha, o cenário novamente. Só que Pedro, arrependido e desprendido, não tomou conhecimento daqueles homens. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, os sacerdotes, a guarda do templo, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Eu li Atos 4 a partir do versículo 8. Pedro surge e diz assim, vocês querem saber em nome de quem eu estou fazendo? Então eu vou dizer, em nome de Jesus o Nazareno. Pedro não negou mais, ao contrário, Pedro estava empreendido em uma grande obra, que é a pregação da palavra do Senhor, sem mais medo, sem mais angústia, sem mais culpa, sem mais peixe para ele ir pescar. O objetivo de Pedro era um só, fazer aquilo que Jesus o mandou fazer. E com isso, ele prova que ele ama a Deus com todas as suas forças. No versículo 18 de Atos capítulo 4, os sacerdotes chegam para ele e falam assim, não é para você pregar. Não é para você pregar. E o que ele disse, versículo 20, eu não vou deixar de anunciar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Pedro estava empreendido. O resultado, o povo vai louvar a Deus.
porque ele diz aos irmãos ali, e os irmãos todos começam a louvar a Deus. Povo da primeira igreja batista bíblica de Cidade Ademar, povo do Senhor, você, em nome de Jesus, que está escutando essa palavra, nós temos um empreendimento muito grande a fazer, e este empreendimento é pregar o evangelho de Jesus aos perdidos. Nós temos um grande empreendimento a fazer, que é cuidarmos uns dos outros, provando o nosso amor a Deus. Nós temos algo muito importante a fazer, e isso vai envolver de nós toda a nossa força, vai envolver de nós tudo o que nós temos. Nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, e assim como Pedro foi usado pelo Senhor poderosamente, nós também seremos para a honra e glória do Senhor. Portanto, amemos a Deus com toda a nossa força, e vamos nos envolver neste amor a cada dia, empreendidos naquilo que é realmente mais importante, e nós assim amaremos a Deus com toda a nossa força. O Senhor chega para nós nessa noite e pergunta: você me ama? Você me ama? De todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, você me ama? Nós estamos com a palavra agora, porque o Senhor sempre faz a parte dele. Arrependimento, desprendimento e empreendimento. Essas atitudes devem ser nossas companheiras, para que possamos amar a Deus como Deus merece. Por isso eu convido você a baixar a sua cabeça em nome de Jesus. A pergunta de Jesus para nós nessa noite é muito simples. Você está disposto a se arrepender daquilo que tem feito, que me desagrada? Você está disposto a se desprender de todo tipo de embaraço? Você está disposto a viver em um empreendimento que muda de fato vidas? Você que quer, eu convido você a levantar a sua mão. Há alguém assim? Amém, 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 amém. Glórias a Deus, amém, amém. Quantas mãos lá em cima, aqui embaixo, amém. Glórias a Deus, amém. Eu vi também, amém. Amém, louvado seja Deus. No coral, há alguém assim? Quantas mãos? Amém, amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Pastor, eu preciso de oração. Eu preciso de oração para amar mais a Deus. Há alguém nessa situação? Levante sua mão. Amém, eu vi mãos levantadas também, eu vi. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quantas mãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor viu a sua mão. Agora você está aqui e não confessou Jesus como o Senhor de sua vida, mas você entendeu pela palavra que Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida que você pode ter, e você quer se entregar a Jesus nessa noite. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Eis a oportunidade. Há alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, ainda não tomou uma decisão verdadeira, genuína, para Jesus Cristo, e gostaria de fazer isso essa noite. Levante sua mão bem alta. Há alguém assim? Em nome de Jesus, é agora. Levante sua mão bem alto. Eu sei que existe uma luta acontecendo aí, mas o Senhor Jesus quer te dar a vitória. Levante a sua mão se você tem o desejo de se entregar a Jesus de uma vez por todas. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Vou perguntar pela última vez. Há alguém nessa noite que ainda não tem certeza de sua salvação, mas entendeu pela palavra de Deus que Jesus é o único caminho, e você quer ter certeza de que vai morar no céu de Deus para sempre, e quer se entregar a Jesus? Levante sua mão bem alta. Há alguém assim? Nós vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, e diante da palavra do Senhor, nós, Pai, queremos assumir um compromisso de luta, ó Deus, de arrependimento, de desprendimento. E, ó Deus, nós queremos participar daquilo que o Senhor faz com todas as nossas forças, porque pela palavra que ouvimos, essa é a demonstração de amor que o Senhor quer e merece. E, ó Deus, em nome de Jesus, muitas mãos foram levantadas, ó Pai. E nós as convidaremos para chegarem até aqui, o trono da graça do Senhor, para manifestarem isso publicamente, assim como o Senhor manifestou o seu amor por nós publicamente naquela cruz. Compromissos estão sendo feitos, ó Deus. E nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a honrar os compromissos que fazemos com o Senhor. Que, em nome de Jesus, possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Pedimos as tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém.